2 Pedro capítulo 3, nós faremos a leitura dos versos 14 a 18, final da segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro. E queremos falar nesta noite, antes da celebração da ceia do Senhor, sobre o cuidado enquanto aguardamos o Senhor. Pensando na celebração da ceia, pensando numa primeira mensagem, ou na mensagem, no primeiro domingo, escolhemos este texto e, consequentemente, este tema, olhando para o texto, tirando o tema do texto, para nosso aprendizado e nossa reflexão. O cuidado que devemos ter enquanto aguardamos o Senhor. 2 Pedro 3, 14 a 18, acompanhe a leitura desse texto. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oremos. Ajude-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra e que Teu Espírito, ao fazê-lo, aplique em nosso coração, e não somente neste momento, mas em nossos dias, em nossa vida, o aprendizado recebido nesta noite por meio dela. E nos ajude a estarmos concentrados no ensinamento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se considerarmos o comentário que Pedro faz no verso 15 e 16 sobre os escritos de Paulo, poderíamos até dizer que esse texto foi escolhido também porque combina com o que temos estudado. Nós estudamos por alguns anos a carta de Paulo aos Romanos, e então entramos, depois de Abacuque, na carta de Paulo aos Efésios, e ainda estamos para concluir o estudo, a compreensão da carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 5, que voltaremos em breve. Então, se considerarmos o comentário que Pedro faz no verso 15, quando diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Nós vamos concordar com Pedro. Depois de estudar, de considerar alguns dos escritos de Paulo, vamos concordar com Pedro. Vamos concordar com o que ele está afirmando de que Paulo escreve sobre essas coisas. Paulo escreve sobre a realidade do Senhor Jesus Cristo na era presente, assim como escreve sobre a realidade do retorno de Jesus Cristo para uma outra era. Também vamos concordar que algumas das coisas que Paulo escreveu
é de compreensão difícil. Algumas não. Fácil entendimento, só ler. Outras, um pouco mais difícil, outras bem difíceis. Devido ao assunto em si. E é a profundidade da abordagem que Paulo faz acerca destes assuntos. Então vamos concordar com Pedro. E também temos que concordar com Pedro, olhando não só para aquele tempo, mas para os relatos na história e até mesmo nos dias de hoje, olhando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que algumas pessoas, talvez muitas pessoas, ao considerar algumas destas coisas difíceis de serem entendidas, deturpam de acordo com aquilo que deseja. Faz uma interpretação incorreta e aplicam isso à sua própria vida e à vida das outras pessoas. E isso não acontece só com Paulo, ou com os escritos de Paulo, mas, como diz Pedro, com as demais escrituras. Então veja que o comentário de Pedro, nos versos 15 e 16, ao terminar a carta, é perfeito. E nós vamos concordar com ele. Mas eu quero então olhar aquilo que está nos versos 14, 17 e 18, fora do comentário de Pedro, mas a afirmação dele, não o comentário dele acerca do que as pessoas fazem para com os escritos de Paulo, mas a afirmação de Pedro, a exortação dele para seus leitores. Veja, para você entender até esse momento, no primeiro capítulo, não precisa abrir lá no primeiro capítulo, mas no capítulo 1, Pedro mostra que seus leitores têm o necessário vindo de Deus para serem bem-sucedidos em sua vida. Nós já consideramos este capítulo algumas vezes, inclusive recentemente. Nós recebemos tudo o que é necessário. E isso vem do Senhor, a origem é dele. Tudo que é necessário para viver, incluindo o todo de nossa vida, nós recebemos do Senhor. Por isso, Pedro afirma, não temos desculpas. Temos que receber isso. Ao receber e ao entender isso, temos que disciplinadamente nos voltarmos para o Senhor e desenvolver a nossa salvação, como Paulo também expressou aos Filipenses. Já no capítulo 2 de sua carta, Pedro previne seus leitores dos falsos mestres e dos falsos ensinos, que mercadejam a palavra do Senhor, renegando o Senhor e revelando o juízo a essas pessoas. O juízo reservado por Deus para essas pessoas. E perceba que o mercadejar da palavra não é algo exclusivo do nosso tempo. Porque isso existiu desde o início da igreja. Aliás, até anterior à igreja. Quando consideramos a história de Israel. Sempre existiram pessoas que pegaram ou que usufruíram da religiosidade do povo e daquilo que Deus compartilhava para ensinar um outro caminho, uma outra verdade, que não é verdade. E para se beneficiar disso, para receber algo, normalmente algo que importante para a sua manutenção, para a sua vida material. Isso sempre existiu. E Pedro chama a atenção sobre isso no capítulo 2 da sua segunda carta. E no capítulo 3, o último capítulo que nós lemos, os versos finais, Pedro recorda seus leitores da promessa da vinda de Cristo, destacando que, apesar de alguns, naquele tempo, apesar de alguns escarnecerem sobre esta volta,
sobre esta mensagem, a sua volta é certa. E que para aqueles que não se sentirem confortáveis, ele virá como ladrão. Isto é, como alguém indesejável, como alguém não esperado. Porém, para os seus, esta vinda é aguardada para a concretização da promessa. Para a concretização de todo o plano de Deus, para o seu povo e para esta terra também. Então Pedro termina a sua carta, dos versos 14 a 18, ensinando ou exortando uma forma simplificada de sucesso para a vida cristã, enquanto esperamos o retorno do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para então os versos 14, 17 e 18, porque cada um deles tem um verbo, e eu quero chamar a sua atenção para este verbo, que expressa bem a exortação do apóstolo, apontando para a bem-aventurança na vida cristã. Então vamos observar isso com objetividade. A primeira exortação é no verso 14, é uma exortação de ação. Ação olhando para frente, uma ação de ataque. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A expressão é empenhai-vos. A raiz deste verbo traz a ideia de correr, de se apressar, de se esforçar, considerando o tempo e considerando o que a pessoa faz no tempo. Você tem que considerar o tempo de vida que tem, aquilo que Deus proporcionou para você, ou tem proporcionado para você, para cada um de nós, considerar esta realidade a um tempo definido, um tempo marcado por Deus, tempo de nascer e tempo de morrer. E o seu tempo nesta vida, o nosso tempo, está entre esses dois tempos. O tempo que você nasce até o tempo que você morre. E Pedro então chama a atenção para considerar esta obviedade quanto ao tempo. Nós vamos, e ele vai tratar sobre isso, nossa vida continuará após esse tempo, o tempo que virá a morte. Mas como temos repetido aqui em nossa igreja, isso será somente consequência daquilo que vivemos entre o nascimento e a morte. O tempo que determina, ou que determinará, o que será a infinitude do que está por vir, é o tempo que vivemos agora. É o que você experimenta agora. Então Pedro está chamando a atenção para esta realidade. Tanto que podemos ver no verso 12, que não foi lido, esta conotação também, quando ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, falando do que está por vir. Muita gente tem dificuldade em entender o que Pedro está dizendo com apressando a vinda de nosso Senhor. Alguns entendem como se, de alguma forma, tivéssemos o poder, a capacidade de fazer alguma coisa para adiantar a vinda do Senhor. E, evidentemente, não é isso que Pedro está falando. Ou Pedro e Paulo também falam em uma de suas cartas, como aos Romanos. Não é isso que está nas Escrituras. O que está nas Escrituras, e o texto vai confirmar, é que a determinação do tempo já existe, e isso é pelo Senhor. Mas ele está usando esta expressão de esperando e apressando,
nesta conotação de esforço, de uma certa antecipação do que está por vir, naquela relação que teremos com o Senhor, já nesta vida, experimentando aqui um pouco mais daquilo que teremos para sempre, de maneira perfeita com o Senhor no futuro. É o que já citamos também aqui, teologicamente as pessoas falam do já e do ainda não. Já estamos com o Senhor e ainda não. Já vivemos com o Senhor e ainda não. A nossa relação com o Senhor pós-morte, por toda a infinitude, já é uma certeza, uma realidade. Mas ainda não. Tudo está garantido, tudo está planejado, tudo já é verdadeiro. Mas nós ainda, não o Senhor, mas nós ainda estamos nesse tempo entre morte, nascimento e morte. E estamos aguardando desta forma o que está por vir. Mas já podemos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, já podemos neste tempo experimentar um pouco daquilo que está por vir. Você já pensou alguma vez, será maravilhoso quando estiver diante do Senhor? Já pensou nisso? Quando eu estiver olhando para o Senhor, conversando com o Senhor. Já pensou nisso algumas vezes? Parte desta realidade já é possível agora. Podemos experimentar a sua presença, podemos conversar com o Senhor. Não da forma como acontecerá, mas isso já é possível para nós. Podemos experimentar a graça de Deus. É desta raiz, a raiz deste verbo de empenhar, que temos a palavra zelo, tão comum no Novo Testamento, que aponta para o estilo de vida entre os seguidores de Cristo. E o seu significado é o de alguém que se envolve de todo o coração. Alguém que entende o que recebeu do Senhor e abraça isso, demonstrando prazer nisso, nesta relação com Deus e nesta realidade de ser igreja, de viver essa graça de Deus nas suas relações, nos seus afazeres, no seu trabalho, em tudo que faz, em tudo que está envolvido, poder experimentar isso, viver essa realidade, se envolver então de todo o coração focado, mantendo seus olhos no Senhor, mantendo seus olhos no alvo. A exortação do apóstolo é de que nós, então, nos envolvamos de todo o coração, ativamente na obra do Senhor. Não sendo omissos, não sendo preguiçosos, mas sabendo que o Senhor está por vir e nos apressando para atingir o alvo. O apressar é na disposição de atingir o alvo. É mais ou menos assim, não ter aquela ideia, ainda vou chegar lá, um dia eu chego lá, um dia eu me aperfeiçoo. Um dia o Senhor virá, então quando Ele estiver próximo, como se soubéssemos quando isso acontecerá, então eu vou me preparar. Ou coisa semelhante. Não, a ideia de Pedro isso é uma realidade. Eu não sei quando acontecerá de fato, eu não tenho o dia marcado na agenda, mas eu vou viver o quanto antes, eu vou viver aquilo que a mim está dispensado viver. Eu vou me envolver com isso, eu não vou deixar isso para depois, eu não vou deixar isso para a idade mais madura, ou para a velhice, ou para quando eu não tiver fôlego para realizar outras coisas que hoje eu quero realizar. Eu vou me envolver com esta vida que o Senhor me deu por meio da salvação.
com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha capacidade, com todos os meus bens, com todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, nós não devemos ignorar que vivemos em meio a uma batalha espiritual. Temos estudado isso na carta de Paulo aos Efésios. E eu quero mostrar que isso não é exclusividade de Paulo. Em sua primeira carta, nós estamos olhando para a segunda carta de Pedro. Em sua primeira carta, Pedro já chamara a atenção para isso. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 5, o último capítulo. E eu quero ler para vocês do verso 6 ao verso 9. Olha como Pedro terminou a sua primeira carta. Preste atenção nisso. 1 Pedro 5, versos 6 a 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Eu quero chamar a sua atenção somente para esse ponto que ele coloca no verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Tenham atenção, tenham cuidado. Não vivam alienadamente. Não se esqueçam do que vocês são e do que o mundo é e de onde vocês estão. Não se esqueçam da realidade que o Senhor, através da sua palavra, revela às pessoas, especialmente ao seu povo. Deem ouvidos ao Senhor, e não ao que as pessoas falam acerca do mundo. É isso que Pedro está dizendo. Há um sistema que nos rodeia e busca influenciar, objetivando vencer esta guerra. E a maneira que tem sido revelada, ouça bem isso, a maneira que tem sido revelada como mais competente pelo inimigo, eu vou falar de uma segunda maneira daqui a pouco, mas a maneira que tem sido revelada como a mais competente pelo inimigo é a de fazer-nos esquecer dessa realidade. Porque quando ele faz isso, quando nós nos esquecemos da realidade, nós afrouxamos o nosso ímpeto e ele nos leva a ter os mesmos anseios daqueles que não vivem com o Senhor. Aí você começamos a viver ansiando, planejando, executando tudo aquilo que aqueles que não têm o Senhor, que não têm a visão do Senhor, que não se relacionam com Ele, que não têm a expectativa da vinda de Cristo, da mesma forma como eles vivem. A gente começa a interpretar a vida bem-sucedida da mesma maneira que eles também interpretam. Esta é a maneira que tem sido mostrada como mais competente na ação do inimigo para com a igreja do Senhor, levando a igreja a ter derrotas, pessoas a serem derrotadas em suas vidas, mesmo sendo do Senhor. É ignorar a realidade, fazer-nos esquecer disso. Pois bem, a exortação é: empenhai-vos. E a pergunta é: você continua firme?
continue empenhado. Considere o dia da sua conversão, se este dia já aconteceu. Considere isso. Olhe para esse tempo, até agora. Você continua firme? Empenhado? Agindo de todo o coração, cada vez mais, progressivamente, agindo e se relacionando com o Senhor e com as pessoas, na perspectiva do Senhor? Esta é a primeira exortação. A segunda é uma exortação de defesa. Verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Essa expressão é muito interessante. Arrastados pelo erro. A ideia é exatamente essa. A ideia de Pedro é que não ocorra o seguinte, que vocês não sejam levados embora pelo erro dessas pessoas, pela influência dessas pessoas. Acautelai-vos é a exortação. E a raiz do verbo traz a ideia de guardar, de preservar, de defender, de obedecer, de ser cuidadoso, de estar prevenido, de estar atento. E este verbo considera a tarefa do crente em obedecer ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, abstendo-se daquilo que lhe é prejudicial e conservando o que lhe pode ser verdadeiramente útil. E a exortação, então, de Pedro, a exortação do apóstolo, é de que tenhamos cuidado. Ouça, preste atenção. Tenhamos cuidado com certos negócios, com certas ideias, com certos conteúdos, com certos direcionamentos, com certas novidades que aparentam grande vantagem, que acenam como tendo solução para todos os problemas da vida. Ao invés disso, devemos nos entregar, ao invés de nos entregarmos precipitadamente, Pedro está dizendo que devemos estar atentos. Atentos para quê? Para não colocarmos em risco o compromisso assumido com o Senhor. Essa é uma outra estratégia. Eu disse que ia mencionar uma segunda competente estratégia do inimigo. A primeira é nos fazer alienados quanto à realidade que existe, ou a realidade em que estamos inseridos, que vivemos. A segunda estratégia de guerra, que tem se revelado competente por parte do inimigo, é a de confundir. O Evangelho é o poder de Deus para salvar e para transformar as pessoas. Amém? Concorda? É isso que você diz com o seu amém. Isso está, por exemplo, objetivamente escrito em Romanos capítulo 1. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo tipo de pessoas. Mas ele precisa ser devidamente compreendido para que seja aplicado à vida. Por isso, tantas exortações bíblicas ao cuidado com a firmeza da fé e a pureza da alma. Por isso, Paulo, Judas, João, Tiago, Pedro e outros autores bíblicos buscaram despertar a igreja para a existência de um outro evangelho que não é o evangelho. E é interessante porque estes homens, guiados pelo Espírito Santo, como autores da palavra, se preocuparam mais com aquilo que parece do que com aquilo que
assume ser diferente. Porque o que assume ser diferente fica muito claro de ser observado. A gente identifica logo e diz, olha e diz, isso não tem nada a ver. Porque é muito evidente a diferença daquilo que se fala acerca da salvação e da vida para com o que o Evangelho apresenta. Mas para com aquilo que é aproximado, isso é perigoso. Sem desmarcar aqui, Pedro, veja, por exemplo, o texto tão conhecido de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 1. Quero ler os versos 6 a 9, Gálatas 1, 6 a 9. Gálatas capítulo 1, 6 a 9, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. E não importa quem pregue. Este é um dos destaques no texto de Paulo aos Gálatas. Por isso ele diz, ainda que eu, ou um anjo vindo do céu, com todo poder e glória, vos pregue um outro evangelho, seja amaldiçoado. Porque não há outro evangelho. Só aquele que foi comunicado, vivido por Jesus Cristo. E então, expandido pela sua igreja, a começar pelos próprios apóstolos. Misturar para confundir é uma excelente estratégia. Tem trazido estragos no reino do Senhor, tem trazido estragos no meio da igreja. Em geral, misturar para confundir, misturar verdades e mentiras. Por exemplo, soberania divina e autonomia humana. Graça e obras. Santidade e pecado. Tudo para confundir e levar à compreensão de que, por exemplo, a prática do pecado redunda em contentamento e abundância da graça de Deus sobre a pessoa. Isso está inclusive nas Escrituras. Paulo falou sobre isso aos romanos. Haviam pessoas que acreditavam que a graça de Deus viria e poderia superabundar sobre o pecado. Então, nessa perspectiva, vamos pecar cada vez mais para receber mais graça. Quanto mais pecado, mais graça. Que evangelho é esse? E foi exatamente assim que Paulo escreveu, condenando esse tipo de pensamento. Que evangelho é esse? Que motiva o salvo ou aquele que é santo e que tem que desenvolver a sua santidade, desenvolver a sua salvação, motiva a pecar. E pecar em abundância. Como se Deus ignorasse essa realidade. Fosse indiferente para isso. Misturar, por exemplo, trazendo para confundir e levar à compreensão de que seja possível estar bem com o Senhor, estando mal com o cônjuge ou com qualquer outra pessoa.
Não se deixe enganar. É o que Pedro está dizendo. Não é possível estar bem com o Senhor estando mal com alguém. Você pode se enganar. Pode ser enganado por sua própria natureza. Ou por pessoas que influenciam a sua própria natureza. Mas não é possível. Não é possível. Porque a vida cristã, ou a vida que o Evangelho estabelece e desenvolve nas pessoas, implica em autenticidade, em verdade, não em falsidade, não em mentira, não em teatro, mas em algo verdadeiro. Ou de que a ira, o ódio, a maledicência e outros males são coisas pequenas e por isso relevadas pelo Senhor, mantendo a sua bênção sobre os praticantes. Não é verdade. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer, que engana muitas pessoas, é o seguinte: é o que o próprio Senhor disse e que foi relatado pelo autor aos Hebreus, e também em Apocalipse, mas especialmente pelo autor aos Hebreus. Aqueles que são meus filhos, se necessário, quer dizer, se vivem em pecado, eu disciplino. Mas se vivem em pecado e não há disciplina, é porque não são filhos, são bastardos. Não são do Senhor. Pode estar dentro da igreja, pode estar assistindo o culto, pode estar ouvindo a mensagem, pode estar tendo a conduta devida de consideração na hora do culto ou em qualquer outro momento, mas não são do Senhor. Não tem parte com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você assiste. Cuidado com os programas religiosos no rádio, na televisão, que pregam um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Cuidado inclusive com os programas evangélicos. Não é porque é evangélico que é do Senhor, não. Porque o que determina o que é do Senhor é exatidão com a palavra. É a coerência com a palavra. Não é o ter o título de religioso, ou de evangélico, ou de cristão, ou coisa semelhante. Cuidado com isso. Tem muita gente que se alimenta constantemente desse outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. É estratégico, e eu lhe digo, certamente terão elementos que farão parecer com a mensagem do Senhor. Certamente, porque se não fosse assim, você perceberia imediatamente. Então terão elementos, mas o veneno está lá. O veneno está lá. E mesmo em pequena medida, é suficiente para fazer mal. É suficiente para estragar a vida. Você continua firme, empenhado, de todo o coração. Você continua atento e cauteloso, tomando cuidado com o que lhe cerca, com o que você vê, ouve, assiste, recebe. Veja a terceira e última exortação, verso 18. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O verbo é crescer. A ideia é de fazer mesmo crescer, fazer aumentar. E a exortação de Pedro é de que, tendo suficiente zelo, empenho, que coloque o coração na obra, e tendo
o devido cuidado para não se deixar levar pelas armadilhas que nos chegam no ministério, que chegam na vida, cresçamos, desenvolvamos e aprimoremos tudo o que recebemos do Senhor. Talentos, dons, relacionamentos, caráter, tudo que envolve nossa vida. Tendo a clara compreensão de que o que temos e podemos conquistar vem do Senhor. Por isso a expressão de Pedro no verso, na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Se fôssemos entregues aos nossos próprios esforços, se tivéssemos que nos virar com as investidas do maligno, dependendo da nossa capacidade, nós estaríamos perdidos. Mas como a salvação é dada por Deus em Jesus Cristo, como o entendimento vem do Senhor, através da ação do Espírito Santo, como a capacitação vem também do Senhor por meio do Espírito Santo, como as armas para esta guerra vêm do Senhor, a vitória e a glória tem de ser do Senhor. Por isso ele termina a carta dizendo: a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Este é o foco das exortações do apóstolo. Eu quero concluir chamando sua atenção para isso. Eu vou ler de novo o verso 14, eu quero que você me acompanhe. E depois eu vou ler os versos, 3 versos anteriores, 4 versos anteriores. E você vai entender então o foco do apóstolo. Veja, verso 14, por essa razão, veja que ele está falando algo, dando continuidade a algo que ele vinha escrevendo. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Que coisas são essas? Veja comigo, verso 10, do capítulo 3. Falando do Senhor Jesus, ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Os nossos olhos têm de estar no Senhor. E não é só no Senhor, considerando esta vida, mas no Senhor, aguardando aquilo que está por vir. Eu sei que você é, assim como eu, neste universo, neste sistema, é bombardeado com motivações para pensar no seu salário, no seu trabalho, no que você vai comprar amanhã, no que você vai comprar no final do mês, ou nas contas que você tem de pagar, ou no seu planejamento para o casamento, ou para as férias, ou para a aquisição maior de uma casa, ou coisa semelhante, ou a sua aposentadoria. E todas essas coisas que são comuns aos homens e que nós devemos ser devidamente responsáveis, agindo em santidade, conforme os princípios do Senhor. Eu sei que nós somos movidos para manter os olhos nisto, como se a vida fosse isto, e dependesse disso. Mas Pedro, e a palavra está dizendo, que os nossos olhos devem estar além disso. Devem estar no Senhor, porque haverá novos céus e nova terra, mas não haverá novo Senhor. O Senhor será o mesmo, e nós viveremos com Ele para sempre.
motivados por esta visão, por esta realidade, devemos viver agora, entre nascimento e morte. Empenho, essa é a fórmula que Pedro apresenta. Empenho mais cautela é igual a crescimento, amadurecimento no Senhor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é sempre o mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar, para que Deus me ilumine, assim possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti, se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que